Deus a abençoe e a recompense, tá, Helena? Por isso. Irmãos, parte desse culto é dedicada ao estudo da palavra. Então, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Versículo 20. Atos 12, 20. Quem abriu e achou, diz amém para eu saber. Todo mundo, então, né? Todo mundo. Ô, Lurdinha, você consegue pegar na parede? Consegue, né? Que bom. Hoje nós vamos falar sobre a vida do rei Herodes. É o personagem que nós vamos tratar hoje nessa narrativa bíblica. Ele é um personagem muito conhecido, mas muito confundido também, porque tem vários Herodes na Bíblia. É um título. Herodes é um título. Então nós vamos ler esse texto. Se você prestar atenção, você será edificado. Diz assim o texto. Está lá em negrito assim, a morte de Herodes. Está na sua Bíblia. A morte de Herodes. Nós vamos ler daí. Depois Herodes foi para a Judéia, foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, eu vou repetir. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu. E ele morreu comido por verme. Em outras versões, e ele morreu comido de bicho. Versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Irmãos, hoje, como eu acabei de dizer, nós vamos conhecer um pouco mais esse Herodes aqui. Quem é ele? De cara já direi quem é ele. Ele é o Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Ele é neto do Herodes o Grande. Falei, não disse nada aqui, né? Quem é o Herodes o Grande? Herodes o Grande foi aquele que mandou matar os bebezinhos quando Jesus nasceu. Vocês lembram disso? Os magos vieram do Oriente e eles queriam saber onde estava o rei dos judeus. E foram perguntar ao rei Herodes. Vocês lembram disso, né? Aí o rei ficou com ciúme. O rei sou eu. Quero saber quem é o rei que nasceu. Aí ele vai, os magos enganam o rei, vão por outro caminho embora e o rei manda matar todos os bebês até 2 anos de idade. E aí vem o anjo e avisa Maria e José para que eles fossem embora de Belém. E aí Jesus não morreu quando bebê. Vocês sabem disso. Esse rei maldito que mandou matar os bebezinhos é o Herodes o Grande. Repitam comigo, o rei que mandou matar os bebês, vai. É o Herodes o Grande. Isso aí. O Herodes de Atos 12 é o Herodes Agripa I, neto dele. Então, cuidado quando você estiver lendo na Bíblia, Herodes. Não é. Herodes é um título.
Não é a mesma pessoa, então cuidado. A gente erra muito nisso. Quer ver? Sobre Judas. Não a gente na nossa igreja, mas cristãos. Você chega para um cristão e diz assim: você sabe que no Novo Testamento tem uma carta que foi Judas que escreveu? Tem muito cristão que não sabe. Judas escreveu carta? Não, Judas tem carta de Judas. Só que ele não sabe que o Judas que escreveu a carta é outro Judas. Não é o Judas da cidade dos Iscariotes, não é o Judas dos Iscariotes que traiu Jesus. É outro. Então, tem uma confusão de nome que é necessário estudar um pouquinho mais para saber diferenciar um do outro. Por exemplo, Tiago. Quem é o Tiago que morreu no capítulo 12? Porque esse mesmo Herodes, no capítulo 12, versículo 1, põe para mim, Joemir, ele manda matar o Tiago. Está aqui, ó. Nessa ocasião, o rei Herodes Agripa primeiro. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-lo, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Isso aqui está claro quem é o Tiago, mas para muitos não está. Porque quando Jesus chama os 12, aí está lá, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu. Aí quando você vê em Atos 15, no concílio da igreja, está lá Tiago tendo a última palavra do concílio. Quem é esse Tiago? Aí você continua no Novo Testamento, tem uma epístola, que é uma carta, de Tiago. Que Tiago é esse? Então a gente aqui sabe que esse Tiago é o irmão de João, ou seja, é o filho de Zebedeu. É outro Tiago. O Tiago da epístola é o Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo. Ele era irmão de Jesus e tudo indica que ele só se converteu de coração depois da ressurreição do Senhor. Porque ele não andava com os apóstolos, os irmãos de Jesus não andavam. Entendeu? E o Judas também é o irmão de Tiago que escreveu a epístola. Eu sei que memorizar tanta coisa, o que eu falei é pouca coisa, pouca coisa, sim ou não? É pouco, não é? A Carla está estudando para o concurso, tem que estudar coisas horríveis. Horrível. É pouco. Mas assim, tem tanto nome, é tanta coisa para estudar, que eu sei que fica difícil, mas até aqui a gente conseguiu. Esse Tiago que correu a espada é o irmão de João, o filho de Zebedeu. Aqui a gente sabe. O Herodes Agripa I é outro, como eu já expliquei para vocês. E é um homem abusado. Ele tem ligação com o judaísmo, ele é rei da Judéia, tanto é que ele mata Tiago aqui, no versículo 2. Tá, volta lá, versículo 2. Ele mandou matar a espada Tiago e ele matou. Deus não interveio. Deus não veio lá para mudar nada, deixou o Tiago morrer. Jesus não fez nada, Tiago morreu. Eu já expliquei esse texto para a igreja. Aí, olha o que estava por trás dessa perseguição do Herodes. Vendo que isso agradava aos judeus. Ele tinha essa inclinação judaica, ele era rei da Judéia e ele estava perseguindo os cristãos, principalmente os líderes, prendendo Pedro e matando Tiago, porque agradava aos judeus. Prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então estava acontecendo uma perseguição ali. Tiago morto à espada e Pedro preso. Quando a gente estudou sobre o anjo de Pedro, aqui, o anjo que libertou Pedro, toda essa ideia se tem anjo da guarda ou não tem anjo da guarda, foi depois dessa prisão. E Pedro foi liberto e a gente estudou tudo isso. Diante disso tudo, Herodes manda matar os soldados. Porque ele não entendeu que foi um milagre de Deus, que o anjo chegou lá e libertou Pedro. Os soldados morreram do cárcere por causa da libertação de Pedro. Nenhum temor veio ao coração de Herodes. Nada. Até então a igreja tem um inimigo. Agora a igreja tem um inimigo, que é o rei da Judéia, o Herodes Agripa I. Todo mundo ficaria assustado. Quem é o inimigo da igreja? É o rei. Simplesmente é o rei da Judéia. Matou o Tiago, Jesus não fez nada. Agora temos um alívio. Porque ele prendeu Pedro e Pedro foi milagrosamente solto. Aí a igreja cresce em fé. Não, ele matou Tiago, mas Pedro ele não conseguiu trancar. A gente sabe que Pedro foi liberto. E aí Herodes está numa polêmica aqui envolvendo a cidade de Tiro e Sidom. Aí a gente começa no versículo 19 para o 20. Que diz assim: depois Herodes foi da Judéia
para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. O povo queria uma audiência com o rei. Não são os cristãos, o povo de Tiro e Sidom. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, os estudiosos dizem o tesoureiro do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Houve uma harmonia entre o rei e o povo. Aqui começa a queda de Herodes. Porque nessa harmonia, e ele vai se colocar como propagador dessa paz, ele vai se vestir com roupas reais de rei, ele vai se assentar no seu trono, e ele vai fazer um grande discurso para todo o povo. Cargos são perigosos, tá? Principalmente cargos de autoridade, onde você consegue mandar e desmandar. Cargos são perigosos, principalmente um cargo de rei. Ainda mais o rei ligado à Judéia, que de alguma forma tem uma ligação com o Deus dos judeus. Conhece o Deus dos judeus. Eu não estou falando de César. Não estou falando do imperador romano. Eu estou falando de alguém que está entre os judeus e conhece. Conhece as leis dos judeus. No judaísmo, um homem jamais poderia ser divinizado. Jamais. No Império Romano, sim. No judaísmo, não. Um judeu, tendo os erros deles, ou não se divinizam. Você não vê um judeu se achando Deus. Você não vê. É por isso que é impossível Jesus se auto-intitular Deus se ele não for. Um judeu jamais faria isso. Aceitar a adoração de Tomé, um judeu jamais faria isso. Até no estudo mais profundo da literatura hebraica ou do Antigo Testamento, nem os anjos aceitam adoração. Nada. Não tem essa ideia. Se Jesus aceitou a adoração, é porque ele é de fato Deus encarnado. Mas um judeu não faz isso. Ninguém. Porém, cargos de autoridade podem servir de pedra de tropeço. Por exemplo, nós vemos Saul, rei de Israel, desobedecendo a palavra do Senhor. Era rei. Não fez como Deus mandou ele fazer. Fez do jeito que ele queria. Era rei. A gente vê Davi usando da autoridade para tomar uma mulher. Autoridade de um rei. Tinha várias mulheres. Nós vemos Salomão, como rei, tropeçando também por casar com várias mulheres, o que um judeu normal não faria. Até os estudos sobre poligamia, a gente tem que rever, porque um judeu pobre não podia ter duas mulheres, não tinha como. Um rei tinha várias. Salomão exagerou, ele casou com mulheres que tinham outros deuses, e aí o coração dele caiu. Salomão caiu na idolatria por causa disso. Um grande rei. Aí aqui a gente está vendo agora o rei da Judéia, Herodes. Olha o que vai acontecer com ele. Versículo 21. Diz assim: no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, olha, e piora a coisa. Sentou-se no seu trono, o que piora ainda mais. Eu vou falar o povo com vestes reais, sentado no trono. E aí eu vou fazer um discurso ao povo. Nós sabemos que o próprio imperador romano, segundo Craig Kinner, que é um estudioso da história antiga, um estudioso da Bíblia também, ele diz o seguinte: os imperadores aconselhavam a todos os reis a não aceitarem adoração, mesmo ele mesmo aceitando. Mas o Império Romano é soberano. Os outros não eram aconselhados a aceitar. Herodes sabia até mesmo dessa recomendação, mas ele não precisava da recomendação de Roma, porque ele conhecia as recomendações judaicas. Aí ele, com todo esse traje, toda essa pompa, olha o que acontece. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Um discurso fabuloso. Nós temos aqui, e aí eu abro um parênteses para falar de uma outra coisa. Eu creio nesse livro, não por ser somente um homem religioso. Não, eu creio na autenticidade desse livro. Como eu disse no domingo agora para vocês,
a Bíblia não é um livro de mitos. Mas prestem atenção, tem símbolos aqui, tem metáfora, tem parábolas, tem livro inteiro que é poético. Nós temos Apocalipse, que é, ao mesmo tempo, uma literatura profética, uma literatura epistolar e uma literatura apocalíptica. Tem dragão, vários símbolos. Tem que saber interpretar, senão vai fazer besteira. Agora, nesse livro aqui, a gente encontra registros históricos fantásticos. Aqui não está falando de Hércules numa missão para pegar não sei o quê, Hércules matando Hidra. Não. Lembra da pregação de domingo? Quando em Atos 18 é mencionado Cláudio, o imperador romano, a gente tem Suetônio escrevendo sobre uma rebelião que houve em Roma, citando o imperador Cláudio, que é o sucessor de Tibério César. Olha só as coisas. Suetônio está fora da Bíblia. É um outro cara, é um historiador que não tem nada a ver com a Bíblia. E ele usa Cláudio, o mesmo homem que Lucas escreve em Atos 18. O imperador Cláudio, que expulsou os judeus de Roma. Aí a Bíblia diz que Priscila e Áquila vieram da Itália. A Itália existe? Sim ou não? Vocês conhecem, já ouviram falar em Itália alguma vez na vida ou não? Sim? A gente não está falando de Campos Elíseos. Está falando da Itália. Está falando da Europa. A gente está falando de Roma. A gente está falando de um imperador. Que até os ateus, historiadores, que não tem nada a ver com Bíblia, estudam Cláudio, estudam o Tibério César. E todos os outros imperadores, o Nero. Tem um estudo profundo sobre isso. O Suetônio. E aí diz que essa rebelião foi causada por causa de um nome chamado Crestos. E aí a Bíblia, em Atos 18, diz que Priscila e Áquila vieram dessa expulsão de Roma. Aí a gente vai para outra literatura fora da Bíblia e a gente encontra. Teve essa expulsão. Foi o imperador Cláudio que expulsou os judeus, pelo menos alguns judeus de Roma, por causa desse tumulto, envolvendo um tal de Cresto, que pode ser um tal do Cristo. Porque Priscila e Áquila são crentes em Cristo. E aí esse tumulto foi causado por causa dos judeus que não creem em Cristo contra os judeus que creem em Cristo. Nem todos os judeus foram expulsos de Roma, mas os judeus cristãos foram expulsos de Roma. Então, esse livro aqui é fantástico. Lucas faz um trabalho incrível. Aí, para aprofundar mais essa questão, a gente vai estudar sobre o Herodes Agripa I. Quem a gente descobre escrevendo sobre ele? Ah, pastor, o Lucas, né? Que está escrevendo o livro de Atos. Não. Um historiador judeu do primeiro século, chamado Flávio Josefo. Ele escreve sobre o rei Agripa, que morreu por uma doença estomacal. Depois de fazer um discurso ao povo de Tiro e Sidom. Morreu 5 dias depois do discurso, que ele ficou doente depois do discurso, com 54 anos de idade. Aí o Flávio Josefo dá esses detalhes. Você diz, meu Deus, Flávio Josefo não era crente. Ele não temia Jesus. Ele era um judeu. Vocês sabem que o judeu não crê em Jesus como Messias. Não tem nada disso. E aí ele vai e escreve sobre o rei Herodes Agripa I, que morreu com problemas estomacais. Depois de fazer o seu discurso, Josefo dá detalhes sobre as vestes dele. Ele diz que quando o rei Agripa falava, as vestes reais dele brilhavam com a luz. Como se fosse uma coisa divina mesmo. Como se ele estivesse se colocando como alguém muito poderoso. E aí ele aceitou a divinização ali. Então repare, eu estou falando com um texto. Ele é autêntico. Eu, pastor Leonardo, acredito que o próprio texto de Lucas cabe como base histórica. Vai pegar um historiador ateu, ele não vai achar isso. Ou nem todos. Pelo menos a maioria não. Eles vão querer procurar em literaturas extra-bíblicas. Flávio Josefo, Plínio o Jovem e tantos outros que escreveram sobre o Jesus, sobre os apóstolos. Mas aqui nesse texto, se tivesse assim, não tem um tal rei Herodes, Lucas inventou um rei Herodes, ele inventou um cara que morreu com medo de vermes, ele não inventou. Ele está falando de uma coisa que aconteceu na história. Só que os outros, Flávio Josefo, não vai atribuir ao que Lucas atribuiu. Porque Lucas narrou, ele morreu porque ele aceitou a divinização e um anjo do Senhor o feriu ali. Um historiador cético não vai dizer que veio um anjo e o feriu. Ele vai olhar e vai falar, o cara morreu com problemas estomacais 5 dias depois do discurso. Como que a gente harmoniza? O anjo fere Herodes no momento em que ele fala e ele morre 5 dias depois do discurso.
É interessante. O cara estava bem. Tinha acabado de matar a espada Tiago. Tinha acabado de harmonizar a relação dele com Tiro e Sidom. Aí ele dá um discurso com pompa divina. E 5 dias depois morre. Tem alguma coisa aí de errada que não está certo. Entende? Eu fico com Joséfo e fico com Lucas. Os dois são certos. Só que Joséfo não vai ter a mesma perspectiva de Lucas, que é uma perspectiva de um plano espiritual de que um anjo que feriu o rei Herodes. Então, irmãos, a Bíblia é fascinante. A Bíblia é fascinante. Alguns anos atrás, muitos historiadores ou quase nenhum, não acreditavam na existência do rei Davi. Até os arqueólogos, na escavação, encontrar menção ao rei Davi. Agora todo mundo crê. Eu tenho uma teoria que eu chamei de a teoria da galinha azul. Eu dei esse nome. Até o dia de alguém encontrar uma galinha azul, aí eu vou mudar, vou inventar a galinha verde. O que é uma galinha azul? Eu nunca vi uma galinha toda azul. A não ser aquela que... Agora eu não lembro. Quando eu era criança, tinha uma galinha que minha avó tinha. Então apertava, sair um ovinho dela. Quem lembra dessa galinha? Era azul, não era, cara? E a galinha pintadinha. Qual é a cor da galinha pintadinha? É azul. Mas você já viu uma galinha azul? Azulzona, azul. Nunca vi. Agora, se eu encontro uma galinha azul, eu falo, opa. Achei uma galinha azul. O que significa? Se eu achei uma galinha azul, tudo indica que tem uma segunda galinha azul. É ou não é? Eu encontrei uma. Deve ter outra. Aí eu encontro outra. Falo, opa. Se eu encontrei 2 galinhas azuis, é sinal que pode existir uma. Aí eu encontro a terceira. Pronto. Tem uma galinha azul. Tem essa espécie. A gente não tem muitas delas. Ou se tem, está bem escondido. Os céticos já encontraram muita coisa comprovando a autenticidade da Bíblia. Mas eles sempre ficam assim. Encontramos de Davi, mas não encontramos de Moisés. Aí o que eles decretam? Moisés nunca existiu, uma invenção do judaísmo. A gente fica, tá bom. Meu Deus, vai demorar o quê? Mais 100 anos para encontrar alguma coisa de Moisés? Encontramos de Moisés, mas não encontramos de Abraão. Eles ficam nessa. Tanto é que tem louco aí dizendo que Jesus, nem Jesus existiu. O cara que Jesus não existiu, ele está dominado pela incredulidade. Ele é maluco e ele é burro. Porque tem um cético, o maior inimigo da fé cristã que eu conheci, pelo menos o mais poderoso vivo, chamado Bart Ehrman, ele mesmo ri disso. Os caras... O próprio Ehrman diz assim, Jesus existiu, tem como negar isso. Um cara que nega isso, ele não está comprometido com a intelectualidade, com o meio acadêmico. Não. São céticos que odeiam a religião, odeiam o cristianismo e querem fazer loucuras pelo ceticismo. Mas esses mesmos caras dizem que Alexandre o Grande existiu, que Sócrates existiu, que Platão existiu. Qual é a base? É igual eu vi um padre dando uma entrevista e os caras entrevistando o padre disse assim, padre, vem um rabino aqui, esse rabino judeu, tá? Rabino judeu, disse que Jesus não existiu. Os judeus têm uma inimizade com a nossa fé, tá? A gente sempre defende eles, mas eles têm uma inimizade com a gente. Ele disse assim, rabino, padre, o rabino disse que Jesus nunca existiu. Aí o padre, e como é que ele comprova que Moisés existiu? A loucura. Ele diz que não tem elementos suficientes para dizer que Jesus existiu e ele crê em Moisés. Aí os caras dizem, não, mas ele vai dizer que a Torá prova a existência de Jesus. Mateus, Lucas, João, também prova. Lá e cá. O judeu que diz isso é mais maluco ainda do que o cético. Agora, todos os céticos sérios, historiadores, filósofos, teólogos, céticos, todos eles dizem, não, Jesus existe. Flávio José fala sobre ele, Plínio Jovem fala sobre ele, e outros também falam sobre ele. E o próprio Evangelho de Lucas é uma aula. A maior evidência que temos ainda, acima dos evangelhos, é o tal do apóstolo Paulo. O tal do apóstolo Paulo é uma das maiores evidências que temos da historicidade de Jesus. Agora, vocês conseguem olhar para esse texto? A doença de Herodes, logo após, vem a morte de Herodes, e com a relação que eu faço com o Flávio José, não está na Bíblia, não tem nada a ver com a gente. Mostra como esse livro aqui é autêntico, não é um livro de fantasia.
Quando você lê a Bíblia, você não está lendo Alice no País das Maravilhas. Você está lendo um texto muito poderoso. Principalmente o texto de Atos. Que para a gente são várias evidências históricas da vida dos discípulos. Então aqui Lucas está falando de Herodes. Ele não glorificou a Deus. Olha o que acontece logo. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu. Aí eu já expliquei sobre Flávio José. Ele morreu comido por vermes. José vai falar problema estomacal. Devia ter lombriga pra caraca naquele estômago. Devia ter um monte de verme que veio por causa de um anjo. Então ele morre ferido de bicho. Aí eu falei agora de uma parte mais intelectual, agora eu quero falar de uma parte mais burral. Aí eu preciso de uma ajuda aqui, de um escrito profundo, de um intelectual profundo, que alguns irmãos já até me zoaram. Diz assim o texto: um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor, morreu comido de bicho. Porque não glorificou. Hoje aqui nesta igreja tem fogo, poder e unção. Se não quer ser comido de bicho, marcha logo com o varão. Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido. E quem falar mal do pastor, vai ser comido de bicho. Vai ser comido. E quem não der o dízimo, vai ser comido de bicho. Vai ser um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor e morreu comido de bicho, porque não glorificou. Hoje aqui nesta igreja tem fogo, poder e unção. Se não quer ser comido de bicho, marcha logo com o varão. Quem escreveu isso aqui? Fogo no pé. É um grupo de corim de fogo. Vai ser comido de bicho. Baseado nessa história aqui. Vai ser comido. Vai lá. Não ouve não que vai ficar na sua cabeça. E aí eu quero trazer para vocês como algumas Assembleias de Deus e algumas igrejas pentecostais entendem esse texto aqui. Eles leem esse texto e eles já falam logo para a igreja: tem glória aí? Aí a igreja fala. Aí eles dizem: tá fraco, dá glória. Porque senão tu vai morrer comido de bicho hoje. Aí o povo: glória. E ninguém quer morrer comido de bicho. Aí eles interpretam errado. Eles acham que Herodes morreu porque não disse glória. E que a igreja tem que ficar glória, para não morrer comido de bicho. Só que não é isso que o texto fala. Irmãos, ele está com vestes reais, brilhosas, fantásticas, sentada num trono glorioso, uma glória humana, com um belo discurso. Aí o povo diz: quem fala não é um homem, é um Deus. Aí o que ele faz? Ele aceita essa adoração a ele. Vocês conseguiram entender? O que seria dar glória a Deus aqui? Não era ficar glória. Era ele dizer: não, eu sou homem. Só há um Deus, Criador dos céus e da terra. Isso é dar glória a Deus. Vocês entenderam? Não é para a igreja ficar glória, com medo de morrer com medo de bicho. Não tem nada a ver com isso. É uma interpretação assim, baixa, boba e da infância. Nós precisamos rejeitar interpretações, pregações infantis em nossa igreja. A gente tem aí um pregador muito famoso, que é o David Leonardo. É um jovem pregador, já passou dos 30, já não é nem mais tão jovem assim, e ele prega, parece que está falando para um bando de retardado. E parece o povo um bando de criança. Ele faz caretinho. São sermões infantilizados. Que não edifica em nada uma igreja que já deveria ser mestre. E aí alguns de vocês ficam vendo o David Leonardo. Ele está tratando você igual um bebezinho, igual uma criancinha, fazendo caretinha. Que se eu estou na igreja, ele prega, eu vou embora na hora. Eu pego minha Bíblia e falo: vou embora. É ele que está aqui, eu não vou ouvir. Não estou dizendo que ele vai para o inferno nem nada, mas o que ele fala eu não vou ouvir. Vai me tratar igual um retardado, igual uma criancinha também? Vai me tratar igual um bebezinho de 5 anos? Não, sou um homem. Você também já avançou, já deu passos na fé.
Aí agora são interpretações infantilizadas também que a gente tem que combater. É alguém que lê o texto, foge tanto do texto, dá uma interpretação tão boba e infantil. E tem gente que acredita. Quantas pessoas deram glória a Deus com medo de ser comido de bicho? Nem traje real vocês têm. É tudo pobre. Aí é um povo pobre na igreja pentecostal. Nem roupa tem direito alguns, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com Herodes. Cargos são perigosos, ainda mais cargos de rei. Aí tu vê o povo vendendo almoço para comprar janta na igreja, sendo ameaçado por corim de fogo, por pregadores. Não tem nada a ver isso, meus irmãos. Aqui é um homem que aceitou a adoração. Ele aceitou ser tratado de forma divina, ao invés de dizer, somente a Deus a glória. Eu já falei aqui para vocês quando Paulo e Barnabé foram tratados como deuses. Barnabé foi chamado de Zeus e Paulo de Hermes. Eram dois deuses gregos. Hermes por causa da mensagem. Paulo passava a mensagem. Barnabé como Zeus. Na hora eles disseram, não. Eles rasgaram as roupas para mostrarem que eram homem. Não, nós não somos Deus. O povo entregou sacrifício a Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que eles não conseguiram impedir o sacrifício. O povo fez sacrifício para eles dois. Então aqui, tanto um homem que tem um cargo elevado, ainda mais um cargo de rei ou imperador, pode se achar divino, e o povo dado à idolatria também. O povo quer divinizar alguma coisa. Trazendo para uma aplicação mais perto de nós, e não dizendo que a cantora aceitou ser adorada, mas esse show da Lady Gaga pareceu um culto mesmo. Nem todos aqui sabem quem é a Lady Gaga. Eu também não sei direito quem é a Lady Gaga. Eu também não sei direito. A única coisa que eu vi foi uma mulher loura, parecendo a Madonna, com uma roupa branca, com uma cruz ensanguentada. Meio costurada, um traje meio macabro. E as pessoas dizendo, hoje é um tom de ironia, né? Prestaremos nosso culto a Lady Gaga, sairemos daqui direto para o inferno. De forma irônica. Mas eu fiquei bobo. Como aquela mulher que eu nem sei quem é direito, botou praticamente 2 milhões de pessoas em Copacabana. Eu não estou dizendo que o coração dela vai aceitar a idolatria, mas é fácil cair nessa. Foi nisso que o rei Herodes caiu. Aí eu aprendo algumas coisas com o próprio John Bunyan. Inclusive pastores que lidam com a pregação. Irmãos, o ministério da pregação é um ministério poderoso. É um ministério poderoso. E a gente tem que vigiar. Pelo fato da pregação ser um ministério poderoso, pregadores e pastores podem ter o coração levado por uma corrente de águas que pode levá-lo a cair numa soberba e, quem sabe, até uma dificultação. É por isso que quando alguém elogiou muito John Bunyan, e ele tinha um medo, ele tinha um temor de Deus muito grande, ele disse assim, você é a segunda pessoa que me elogia. A pessoa, como? Você acabou de descer do culto. Ele, porque a primeira foi o diabo. Quando eu saí, o diabo disse para mim, vai da pregação. Porque ele quer encher o coração do homem soberbo. Não foi assim que ele falou com Eva? O dia que comer do fruto, vocês serão como Deus, o conhecimento do bem e do mal. Então, cuidado com o nosso coração. Cuidado para a gente perceber onde o nosso coração está sendo levado. Herodes era homem como eu. Apesar dele ser rei, eu não. Mas ele era homem como tu, ser humano como você. Aí aqui eu digo a vocês, vocês não vão aceitar ser divinizados, isso é óbvio. Ninguém vai chamar vocês de deuses. Agora, cuidado com bajulações. Não é adoração. Mas você se sentir muito bajulada ou muito bajulado pode ser danoso ao seu coração. E aí é hora de dar glória a Deus. Não ficar glória, mas você ter uma vida de adoração ao Senhor. É de você em tudo dizer,
glória somente a Deus. Em tudo. Tiago, no capítulo 4 da epístola dele, diz assim: nunca diga amanhã farei isso ou aquilo, viajarei. Não. Se o Senhor assim o quiser. A vida do crente é uma vida humilde, irmão. Quando eu digo que a vida do crente é uma vida humilde, eu não estou dizendo que o crente tem que andar com roupa rasgada. Não é isso. Ah, eu vou andar todo rasgado. Esse meu sapato aqui, eu nem engraxo mais. Esse aqui não é o meu sapato oficial. Esse eu não engraxo mais, até asfaltar o bairro. Porque é engraxar, pisar, sujar. Está tudo marcado. Mas o que eu venho no domingo à noite não é esse. O crente não precisa andar todo sujo e todo rasgado para ser humilde. Não é dessa humildade. Eu até já adianto, vai ter um bazar na igreja, tudo baratinho. Compra uma roupa bonitinha para você. Ah, mas eu não sou pobrinho. Vai lá, sei, deve estar o quê? R$5? Vai encontrar coisa boa. Compra uma roupinha de R$5, bonitinha, que a igreja, ou de R$10. Não é para a igreja, é para a missão. Ou na feira, não tem problema. Se você é pobre, vai na feira, compra uma roupa da feira. Mas que seja bonitinha. Ser humilde não é andar todo rasgado, todo sujo, não. Ser humilde, uma pessoa até com dinheiro pode ser. É alguém que vai dizer assim: se Deus quiser, farei. E a glória seja dada somente a Deus. Eu não sou nada, Deus é tudo. Essas frases que colocam atrás de caminhão. É isso, para que a gente não tenha um coração longe do Senhor. Agora, os estudiosos chamam atenção para uma coisa. Repara que Herodes não morreu depois de matar Tiago. Ele mata Tiago à espada e ele não morre. Ele morre quando ele recebe adoração e consente. Aí ele morre. Aí entra naquela questão: poxa, Deus é um Deus tão ciumento assim, egoísta? Irmão, claro que não. Vai mudar o que na vida de Deus o homem se achar Deus? Vai mudar alguma coisa na vida de Deus? O homem é pó. O problema é que quando o homem se acha Deus, ele causa mal à própria humanidade que Deus ama. Então não é o fato de Deus ser ciumento. Ah, tem mais um Deus para competir comigo. Não é não. Até o problema da idolatria não compete com Deus. O problema da idolatria é que muda a cabeça dos adoradores e faz mal à própria vida humana. Quantas pessoas que adoravam ídolos queimaram os filhos para o demônio, no fogo? O problema da idolatria. Aí Deus odeia a idolatria. Tanto de estátuas, quando um homem se faz divino. Então Deus não está com ciúme. Deus não tem um ego ferido. Não é, ele é Deus, ele é acima de tudo. O problema é que ele ama a humanidade. E um homem que se acha Deus é um demônio na terra. E aquele liquida Herodes. Venha comigo para o versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Agora, uma mensagem de encorajamento para a igreja. Irmãos, eu não sei, não precisa olhar para o Noah não, olha para mim, deixa o Noah. Eu não sei como eu ia lidar, eu não sei, tendo o apóstolo Tiago morto, eu como membro da igreja. Caramba, Tiago morreu. Herodes matou Tiago, Deus não fez nada. Aí Pedro é preso. Está tendo uma perseguição contra os líderes. E vai cair em nós. Aí Pedro é solto milagrosamente. Não é porque o rei mudou de ideia, não. O rei continua contra os líderes. Oh, meu Deus, e agora? Como vai pregar? Como vai ficar a igreja? Como vai ficar a palavra? E aí a gente entende. Mesmo diante dessa perseguição, da morte de Tiago, da prisão de Pedro, o que acontece? O rei maldito morre e em seguida a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Eu quero trazer um ponto importante para vocês. A palavra é maior do que Tiago. Vocês entendem isso? O apóstolo Tiago morreu, mas a palavra é maior do que Tiago. Pedro foi preso e até então está na casa de João Marcos. A palavra é maior do que Pedro. E por fim, a palavra é maior que o rei Herodes. Ninguém pode parar a palavra do Senhor. Lucas está montando o texto dele todinho para chegar nessa hora e dizer: a palavra continuava crescendo. Aconteça o que acontecer,
Muitos cristãos ficaram com medo do que ia ser da gente se o Lula ganhasse do Bolsonaro. E a gente está vivo. E pregando a palavra. Eu não sei como vai ser o Brasil daqui a 15 anos. Quem vai estar no poder e quem não vai estar. Eu sei que a palavra de Deus está acima de tudo isso. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu não tenho tempo de levar vocês para o texto de Isaías, mas vocês sabem que Israel ficou cativo na Babilônia. Não sabem disso? A Babilônia veio, destruiu Israel e levou os judeus cativos, os israelitas. Aí depois de anos, Deus levanta um rei chamado Ciro, que era o rei da Pérsia. Não da Babilônia, não de Israel. Ele levanta Ciro da Pérsia. E sabe o que a Bíblia diz sobre Ciro? Levantei o meu ungido. A Bíblia chama Ciro de ungido. E a Bíblia diz, mesmo ele não me reconhecendo, Ciro é o meu pastor. Não o pastor de Deus, é o pastor que eu vou usar para libertar Israel da Babilônia. Ciro servia a outros deuses. Ele nem sabia que Deus estava usando ele. E Deus dizendo, Ciro é o meu pastor. Ele é o meu ungido. E eu vou levantar para libertar o meu povo da Babilônia. Aí você vai. Isso também é comprovado. A Pérsia conquista a Babilônia e liberta os judeus. Que voltam, reconstrói os muros, reconstrói o templo. Deus usando um rei pagão que serve a outros deuses para o bem do seu povo. Irmãos, não temam líderes religiosos, líderes governamentais, nem religiosos. Não temam. Deus está acima de tudo e a gente aprende isso aqui. Com Herodes, sem Herodes, com César, sem César, com nova ordem mundial, sem nova ordem mundial, ao anticristo, com anticristo, sem anticristo. Ninguém pode parar a mão do nosso Senhor. A gente não é um povo medroso não, tá? A gente não, nem deveria ser um povo medroso. A gente é um povo confiante. Quando eu digo a vocês, irmãos, até numa entrevista de emprego, coloque isso na tua cabeça. Agora eu vou sair de algo poderoso, de um reinado, de um império, e vou colocar uma coisa assim, uma porta de emprego. Até a pessoa que você vai fazer a entrevista é dominada por Deus, querendo ela ou não. Se ela te reprovar, amém. Se ela te aceitar, amém. É o que você quer. Mas Deus está sobre tudo isso. Não adianta você dizer, não, mas fulano é meu inimigo e está lá fazendo minha caveira. Deus está vendo. Ele que domina sobre Herodes, sobre Ciro, sobre o mundo todo, não vai dominar sobre uma coisa que você quer, mas tem alguém que está falando. Ó, crente não conspira. O crente que conspira não acredita que tem um Deus soberano no céu. Você sabe o que é conspirar? Vamos supor que eu quero uma vaga na polícia militar. E aí eu não vou passar no concurso que eu não estudei. Aí eu vou lá, converso com um coronel, para conversar com não sei quem, para tentar me botar. O crente não conspira. O crente não precisa disso. Ele sabe que serve um Deus que está acima de tudo. Senhor, me ajuda, eu vou estudar, eu vou fazer o que for. Se essa vaga é minha, o Senhor vai... Entendeu? O crente não conspira. Eu vou fazer isso, vou fazer o concurso, eu vou procurar um emprego, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com a minha responsabilidade. Está na mão do Senhor. Se eu sou bom em tudo e estou sendo reprovado em tudo, tem alguma coisa também. Está na mão do Senhor. Então nós aprendemos aqui, o nosso Deus é soberano e ponto final. Ele matou Herodes. E aí eu encerro o estudo de hoje, versículo 25. Eu tenho 6 minutos. O texto termina assim: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E aí encerra toda a saga do Herodes que matou Tiago e prendeu Pedro. Agora, eu não sei se eu vou montar uma série sobre a relação de Pedro e Marcos nos próximos estudos, eu não sei. O que eu posso dizer a vocês, Marcos é apresentado aqui, para finalizar esse estudo hoje, a maioria dos estudiosos acredita que Marcos escreveu o evangelho dele debaixo da tutela de Pedro. Ele escreveu, mas debaixo da tutela do apóstolo Pedro. A gente pode ver isso, por exemplo, em Atos 12, nós vemos Pedro indo até a casa de Maria, mãe de João Marcos. Pedro conhecia essa casa e provavelmente já frequentava a casa dela. Já tinha uma relação com Marcos.
Agora põe para mim, Joemi, 1 Pedro 5, 13. 1 Pedro 5, 13. Olha. Deixa eu ver se tem. Ó, ele encerrando a epístola dele, Pedro. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. E também Marcos, meu filho. Olha comigo. Paulo não chama Timóteo de meu filho? Chama Timóteo meu filho. Filho na fé. Pedro trata Marcos também como um filho na fé. Então ele frequenta a casa de Marcos. Ele mentoria Marcos, que ele chama meu filho. Então ele é o mentor. Então a gente tem essa relação de Pedro e Marcos. Eu não sei se numa quarta-feira eu falo da relação deles dois ou eu deixo um pouquinho mais para frente. Mas a gente tem essa ligação muito forte entre eles. João Marcos e o apóstolo Pedro. O evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito. Tá bem? Então, irmãos, aqui eu termino esse estudo sobre a vida do rei Herodes. Termino com essas aplicações. Preste bem atenção. Primeiro ponto. Nosso Deus vê tudo o que fazem contra nós. Os ímpios conspiram. A igreja não conspira. Uma vez um teólogo disse, se é hora da igreja ser martirizada, ela vai ser e ninguém vai. Entende? Se a igreja tiver que ser morta, ela vai morrer. Quando eu digo a igreja, os membros da igreja serem decapitados, fuzilados. É o dia do martírio? É o dia do martírio. Ninguém vai impedir. Era o dia do martírio de Tiago e não de Pedro. Mas Pedro foi anos depois martirizado. Ninguém vai impedir. Não tem conspiração humana que faça assim. E Deus diz assim, meu Deus, ele matou Tiago. Chama o Espírito Santo agora. Chama Jesus agora, nós estamos em consolo. Não tem. Se Deus quiser que a igreja seja martirizada, ela será martirizada e ponto. E o mesmo Deus pode colocar tudo em ordem, até mesmo matando quem martirizou a igreja. E a palavra de Deus crescer no ambiente de perseguição. Tudo isso acontece. Uma outra coisa, uma outra aplicação para a gente. Cuidado com a direção do seu coração. Para onde ele está indo? Você não é rei nem rainha. Mas para onde o seu coração está indo? Se você não dá graças ao Senhor em tudo. Se você não diz, farei se Deus o quiser. Você não está indo bem. Não estou nem dizendo só falar com a boca, mas com o coração. Se Deus quiser, minha filha vai nascer bem. Se Deus quiser, a igreja vai melhorar. Se Deus quiser, serei beneficiado naquela situação. Isso é um coração debaixo da soberania de Deus. Não é igual ao do Herodes. Se Deus quiser, minha casa vai se converter. É assim. É um coração voltado para Deus. E esse coração voltado para Deus vai nos livrar de toda a bajulação que nos leva à soberba. Coloque o seu coração no lugar certo. Para que a gente não caia nesse erro. Não de aceitar a divinização, mas de aceitar uma bajulação que nos deve à soberba. E aí a nossa queda. Porque a Bíblia diz que Deus exalta os humildes e ele abate os soberbos. Então que a gente tenha um coração. A maior lição que a gente aprende com a história de Herodes é um coração humilde diante de Deus. Hoje você está aqui, pobre como eu. Mas amanhã você pode ter coisas que você nem imagina. Como estará o seu coração? Como estará o seu coração? Vai continuar humilde diante de Deus? Sim ou não? Deve continuar humilde diante de Deus. Que a gente aprenda essa lição. Até mesmo nos exemplos maus, que é o de Herodes, a gente tira a lição boa. Se vocês perceberem que o pastor de vocês está ficando soberbo, fala com ele. Me livra. Não me deixa ficar. Pastor, volta. Está ficando soberbo. Vigia, volta. Aí a gente precisa um todo. Esse encorajamento de volta mais. Volta a ser humilde. Antes que você morra comido bicho. Não dá glória a Deus. E repara, dar glória a Deus aqui não é ficar glória, 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 apesar de você no seu quarto com Deus. Glorifica. Bendice o Senhor, como bendiga a minha alma ao Senhor. Pode bendizer o Senhor da forma que você quiser, desde que seja uma forma honesta e bíblica. Mas não foi o caso aqui. O caso aqui é que faltou Herodes dizer: o Senhor reina sobre tudo e eu não. Amém? Vamos ficar de pé. Espero que você tenha sido edificado hoje.
9 horas em ponto. Vamos orar ao Senhor e terminar o culto de quarta. Curva sua cabeça. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós pedimos um coração humilde diante de Ti. Nós pedimos mais conhecimento. Nós pedimos mais autoridade da Tua palavra. Mas juntamente com isso, a gente pede um coração simples. Que a nossa sabedoria, ó Deus, mesmo sendo de Ti, não nos faça cair como Salomão caiu, mas é uma sabedoria humilde. Eu oro, Senhor Deus, para que a Sua igreja mantenha o coração em Ti. Eu oro para que a gente Te glorifique em tudo, sabendo que o bem que vem sobre nós é porque o Senhor está. Se a gente passar pelo sofrimento como Jó, que a gente possa dizer: bendito seja o nome do Senhor. Só um coração voltado para Ti pode ter isso. Que a gente venha dizer como os nossos irmãos do passado: bendito seja o nome do Senhor. Se a gente estiver passando por uma situação de lamento, que a gente faça como Jesus. Que a gente lamente, mas diga: meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Nos livre do orgulho de Herodes. Abençoe os membros dessa igreja. Eu oro para que a gente cresça em graça, em conhecimento, para a Sua glória. E é muito bom saber, Pai, que o Senhor está acima de tudo, de todos, Senhor. Nos guarde enquanto a gente vá para casa. Nos guarde enquanto a gente come aqui do lado. Que a gente chegue na nossa casa e encontre tudo em paz. E aproveitando a Sua soberania, nós oramos pedindo que o Senhor traga paz a todos os lados dessa igreja. Paz, amor e harmonia para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam sobre todos aqui presentes. E aqueles que creem em Ti dizem amém. Cumprimente o irmão que está do seu